Escândalo comprovado contra o Flamengo. Negócio é selado, várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro. Minha parceira rubro-negra. Demorei um pouquinho em soltar esse vídeo aqui, mais pra parte da noite desse domingão. Passei com meu pai. Feliz Dia dos Pais de novo aí para todo mundo, comer aquela carninha, aquela coisa toda, né? E me sentei, logicamente, para assistir o jogo do Palmeiras. E para mim é zero... Aliás, para minha surpresa, o Ceará, ele abre o placar do jogo, né? Inclusive no segundo tempo. E aí você já acha que o Ceará ele vai vencer o Palmeiras jogando fora de casa. Só que eu não sei, acho até que não, sabe? Não acho que é de forma deliberada. O Palmeiras ele começa a ser beneficiado de forma estranha por várias decisões da arbitragem, né? E a primeira delas é dado um pênalti para o Palmeiras que, cara, não é pênalti aqui nem na China. Aquilo é pênalti. A bola bateu na mão, de fato, do jogador do Ceará, tá? Só que o que diz a regra? A regra fala em ampliar o espaço do corpo em movimento antinatural. O que seria um movimento antinatural? Seria, evidentemente, a bola vir e o cara fazer assim, ou deixar o braço igual o do Cristo Redentor, aquela coisa. O braço do cara tá aqui assim, ó. Ele tá até desequilibrado no lance. Sabe qual é o problema da arbitragem? É que eles nunca jogaram futebol da vida. E aí eu não tô falando, entendeu? Em jogar futebol profissionalmente, não. Eu tô falando no futebol da rua, de várzea mesmo. Porque o cara tá com a mão assim. E o cara tá no movimento de desequilíbrio, naquele gramado velho de plástico lá. E aí ele faz assim, a bola bate na mão e vá. Aí é chamado no VAR, o cara não tem a menor cara de pau de marcar aquele tipo de pênalti. Você tá me entendendo? E aí, não satisfeito em marcar o pênalti, você tem um gol legítimo. Gente, essas linhas do futebol brasileiro tem que acabar. Esse VAR, isso aí, o Flamengo, é de interesse do Flamengo, porque isso prejudica muito mais o Flamengo, porque vira e mexe o Flamengo ter um gol anulado dessa maneira, tá? Isso tem que acabar e o impedimento semiautomático tem que ser instaurado no futebol brasileiro, porque a CBF tem dinheiro para tal. Aliás, tem muito dinheiro para tal, advindo de publicidade que o Campeonato Brasileiro consegue vender. Aqueles montes de placa, é Itaú, é não sei o quê, é Bet, é não sei o que lá. Aí, rapaz, traçaram uma linha, cara, que não tem como você distinguir se estava impedido ou se não estava impedido. Entendeu? Não há olho humano para você. E aí sim, pegaram e deram impedimento, né? Tiraram o gol do Ceará. Então assim, gente, é o que eu sempre digo. Se o Felipe Luiz não quer, e aí o Palmeiras acabou vencendo o jogo, porque estava 2-1 já, quando deram o impedimento, né? O Ceará, o Ailon, tinha empatado o jogo. E aí é o que eu sempre digo. Se o Felipe Luiz, ele não quer falar de arbitragem, ele já botou isso na cabeça dele, não sei de que forma, não sei o que ele pensa sobre isso, se ele acha que... não, porque eu não vou falar de arbitragem, porque aí, senão os árbitros vão ficar de marcação comigo, não, eles vão achar que eu sou legal, não, é um altruísmo mesmo, é uma altivez, não quero falar sobre arbitragem, eu não sei.
Mas se o Felipe não quer falar, alguém do Flamengo tem que falar. Não sei se vai ser o presidente BAP, não sei se vai ser o Boto, mas alguém tem que tomar uma atitude, porque eu não tenho provas e não posso falar aqui, eu não posso ter essa irresponsabilidade de chegar aqui e dizer que o Palmeiras é ajudado de forma deliberada no Campeonato Brasileiro. Eu não posso falar isso. Agora, o que eu posso falar é que existe uma forte tendência desses árbitros entrarem dentro do campo do Palmeiras, borrando nas calças, porque sabe que o Abel vai chegar na coletiva e vai falar, porque sabe que a Leila vai pegar e vai falar, porque sabe que a Leila vai pegar o jatinho dela, vai vir pro Rio de Janeiro, vai lá pra sede da CBF, vai bater na porta do presidente da CBF para reclamar. Então o árbitro ele pensa 1, 2, 3 vezes antes de marcar alguma coisa. Você viu Palmeiras e Corinthians no meio da semana? No estádio do Palmeiras? Não teve nada contra o Palmeiras. Foi vitória legítima, legal do Corinthians. E mesmo assim, tava lá o Abel reclamando, os auxiliares dele, porque isso é um absurdo, coisa e tal. Isso é pressão, não é pra voltar atrás de decisão. Isso é choro pro futuro. E tá aí, ó. Tá aí o resultado. O cara entra pressionado, promove esse tipo de coisa e o Flamengo é prejudicado. Quem vai tomar uma decisão em relação a isso? Os bastidores do futebol, gente, eles existem. Futebol não é jogado só dentro do campo, não. É jogado fora do campo e alguém precisa tomar uma atitude com relação a isso. Porque senão vai ficar impossível. Gente, é impossível você virar para mim e dizer: ah, não, estava impedido sim, Pedro, em coisa e tal. Pesquisa o lance aí que você vai ver. Espera acabar o vídeo aqui, mas pesquisa o lance aí que você vai ver, tá? Pessoal, o dia do Flamengo hoje foi de folga, dia dos pais, né? Aquela coisa toda, o elenco jogou ontem, ganhou, independente também se não tivesse ganhado, é evidente que é um dia de folga dos atletas, né? Eles se representam o CT do Urubu amanhã, na parte da manhã ali por volta das 9h30 da manhã o time do Flamengo se reapresenta e naturalmente vai treinar até a terça-feira. Na terça-feira o Flamengo pega e viaja para Porto Alegre, tá? E aí fica direto, tá? Em Porto Alegre. Existe uma forte tendência hoje do Flamengo ele ficar direto em Porto Alegre, treinar no CT do Grêmio. O Flamengo vai ter 2 enfrentamentos em Porto Alegre, vai enfrentar a mesma equipe 2 vezes, né? O Internacional aliás, só corrigindo, isso é na semana que vem. Tem um jogo da quarta-feira contra o Inter, tem o treinamento do Flamengo no sábado, o Flamengo viaja para Porto Alegre e aí sim, isso. Assessoria de imprensa passou, fica direto pô, já tô avançando lá no futuro, ansiedade tá batendo aqui, né? Então o Flamengo fica direto em Porto Alegre. Essa é a logística, vai ter uma grande mobilização, concentração do time lá em Porto Alegre, lógico, após os treinamentos e o enfrentamento aqui na cidade do Rio de Janeiro contra o Internacional, tá? E que o Flamengo se saia melhor do que saiu, né? Teve a trilogia, né? Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo venceu 2, mas perdeu 1, acabou de classificar. Assim como em 2022, né? Naquela oportunidade, o Atlético Mineiro, na trilogia que teve, eles venceram 2 e o Flamengo só 1, mas o Flamengo acabou importando mais porque essa 1 era justamente a derradeira no Maracanã, né? E aí o Flamengo acaba avançando, enfim, aquela coisa toda, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte: com gols de Léo Pereira e Gonçalo Plata na vitória sobre a equipe do Mirassol, o Flamengo alcançou uma importante marca, que é de 100 gols na era Felipe Luiz. O destaque nesse período é Jorjan de Arrascaeta, responsável por 25 participações diretas, 16 gols e 9 assistências. Depois vem Luiz Araújo com 10 gols, Bruno Henrique com 8 gols, Pedro com seus 6 gols, Léo Ortiz, Michael Plata e o Alacian com 5 gols, né? Interessante a entrada do Léo Ortiz, aí um zagueiro, né? Zagueiro artilheiro,
Depois tem Léo Pereira, até também Danilo, fazendo gol com a camisa do Flamengo. Os defensores do Flamengo se notabilizando não apenas por defender, mas também por marcar gols. No caso, pelo Flamengo, né? E chega a 100 gols o Mengão, beleza? Mais assistência no Brasileirão por pontos corridos é o de Arrascaeta. Depois tem o Everton Ribeiro, da equipe do Bahia, que inclusive fez gol no Fluminense ontem. E por que eu tô trazendo esses dados pro de Arrascaeta? Porque eu acho que existe, não todo mundo, mas parte das pessoas estão perseguindo o de Arrascaeta em função de uma queda de rendimento e coisa e tal, na qual eu não concordo, tá? Teve ali jogando mal depois da volta ao Mundial, mas já voltou ao bom nível. O Flamengo ganhou muito em função dele. Quem tirou o coelho da cartola, deu aquela assistência de 3 dedos pro Plata, foi o de Arrascaeta. E tem gente reclamando aí. Pode reclamar. Eu mesmo no pós-jogo, vou ser bem sincero com vocês aqui, eu fui bem duro com relação ao Flamengo, mas elogiei o de Arrascaeta, aquela coisa toda, mas no vídeo da manhã você esparece um pouco a mente, você fica mais tranquilo e você percebe que, cara, essas vitórias por um gol de diferença, o torcedor rubro-negro tem que comemorar, bicho. Até porque o Flamengo vem de uma eliminação, da qual ganhou. Mas não levou porque deu mole no Maracanã, né? Entregou o ouro, aí sim é pra ficar pé da vida. Com aquele troço ali. Mas só no Maracanã são 8 vitórias, 2 empates em 10 jogos. O Flamengo sofreu apenas 2 gols no período. É algo assim absurdo. É algo bom demais. O ataque são 23 gols, média de 2,3 por jogo, gente. O Flamengo não vai ganhar todos os jogos por 5-0. Venceu o Fortaleza por 5-0, venceu o Juventude por 6-0. Tá todo mundo dizendo aí, tá vendo lá, Pedrão? O Botafogo ganhou do Fortaleza de 5-0, o Flamengo também. E ele vai precisar de um jogador expulso do Fortaleza, tá numa crise sem fim, demitiu o Vojvoda depois de muito tempo e que não consegue, né, se emergir dessa crise, né? Pessoal, o negócio é o seguinte, vamos lá. O Gonçalo Plata foi o primeiro jogador do Flamengo a ter uma partida de pelo menos um gol marcado e 25 passes com 100% de aproveitamento no Brasileirão desde 2015, tá? Rapaz, é impressionante, ele tentou 29 passes e ele acertou os 29 passes além do gol que ele fez, né? Então deixa mais, aí vai minha crítica ao Felipe Luiz, de que o Gonçalo Plata ele joga do lado direito, tá? Ele joga do lado direito, não adianta querer botar ele por dentro, querer botar ele, sabe? Flamengo que sondava a possível contratação de Carlos Miguel, não dá mais, meus amigos. O ex-jogador da equipe do Corinthians, que estava no Nottingham Forest, que existia, inclusive, uma tendência para permanecer na Europa, mas acabou decidindo em voltar para o Brasil, porque ele só teve 3 jogos, né, na Europa, ele quer jogar mais, ele quer ser mais atuante ali na meta. Ele vai voltar para o Brasil, só que agora ele vai atuar pela equipe do Palmeiras, o arquirrival do Corinthians, rapaz. Então o Flamengo foi apenas uma sondagem, o Flamengo não chegou a apresentar uma proposta propriamente dita pela contratação do Carlos Miguel, que eu acho que é um bom goleiro, tem uma estatura muito boa, tá? Ele sai do Corinthians e aí o Neneca, o Souza, ele se firma de vez como titular ali na equipe do Corinthians. Chegou a jogar contra o Flamengo, Carlos Miguel, pelo Corinthians no ano passado, né? Quando o Flamengo vence o Corinthians no Maracanã, mas acabou que ele vai para a equipe do Palmeiras, beleza? Pessoal, mais saídas vão ocorrer no Flamengo. Isso aí já está confirmado, o martelo já está batido. O treinador deixou, digamos, medalhões, tá? Essa informação, isso aí é mera constatação, mas informação de bastidor também, fora da lista de relacionados.
e não escalou reforços no jogo contra o Mirassol. Janela no Brasil vai até o dia 2 de setembro, então a gente tem um pouco menos de um mês, tá? Para o fechamento da janela de transferências, né? O Felipe falou o seguinte na entrevista de ontem: pode ser que cheguem mais peças, pode ser que saiam. Estamos com um número elevado de jogadores, pode ser que tenhamos algumas saídas. Segundo a apuração, torcedor, é que sobre chegadas, o Flamengo espera a chegada de um goleiro, um zagueiro, um centroavante, como a gente já comentou aqui. No jogo de ontem, o lateral esquerdo Matias Vinha e os atacantes Michael e Juninho sequer foram relacionados para o jogo. Com 3 laterais esquerdos à disposição, provavelmente o treinador terá que optar mais de uma vez por deixar um fora da lista. O uruguaio foi escolhido da vez. Então, lateral esquerdo, por mais que o Flamengo tenha dado aquele azar, né, rapaz, de lesionar 2 laterais esquerdos, e eu até falava aqui, caramba, como é que pode isso aí? Só ocorre no Flamengo, né, de 3 laterais esquerdos, né, estarem lesionados, né, um negócio assim realmente impressionante. E aí acabou que teve a oportunidade do Matias Vinha e ele até foi bem, né, no primeiro jogo, né, sobretudo no primeiro contra o Bragantino, ele entrou muito bem, mas um desses 3 vai rodar. E a tendência hoje é que, por mais que ele tenha entrado bem, é que o Matias Vinha, tá, vai embora, seja o escolhido a ir embora do Flamengo, tá? Pelo menos é a tendência. Teve um interesse recente aí da equipe do Al Nassr da Arábia Saudita pela contratação do Ayrton Lucas, mas acabou que o clube árabe não fez uma proposta formal pelo jogador, mas mantém o nome do Ayrton Lucas ali na sua lista de desejos. Outros 2 nomes que podem sair do Flamengo é o Michael e o Juninho. Por outro lado, perderam prestígio, né? No Flamengo, o técnico ganhou opções na janela para a posição de Michael, que está recuperado de dores no tornozelo, e que o caso é o Samuel Lino, que entrou muito bem, já dando assistência de pé na canhota para a cabeça do Léo Pereira. O atacante manifestou a pessoas próximas, o Michael, tá, que deseja deixar o Flamengo nessa janela e que a diretoria não se opõe, mas lógico, aguarda as propostas. Recentemente o Flamengo aceitou a proposta, mas ele recusou o empréstimo para o Al-Ula da Arábia Saudita. O Juninho também foi procurado por equipes sauditas, tá? Na janela e recebeu 2 propostas de empréstimos, entretanto foi aí que o Flamengo, no caso aí o Flamengo recusou. Na ocasião, foi conversada a possibilidade do atleta ter mais chances com o técnico Felipe Luiz, mas os minutos foram poucos desde então. Mas os minutos são poucos porque, cara, ele não entrega, sabe? Você vê que é esforçado, que corre, mas, né? E a situação tende a piorar. O Flamengo abriu negociações com o centroavante na janela e continua em busca de um reforço para a posição que deve diminuir ainda mais o espaço do Juninho no Flamengo. O Mengão também chegou a considerar a negociação de Everton Cebolinha na janela. Entretanto, não está na lista de prioridades do Flamengo para sair. Quem sabe pode ser uma espécie de reserva imediato ali para o Samuel Lino. Tá? Então, Michael, Juninho, Matias Vinha, quem sabe o Ayrton Lucas, todos esses aí estão na mira da saída do Flamengo. E o Flamengo, sobre zagueiro, fez uma consulta, mais uma vez, sobre o Lucas Fasson, jogador do Lokomotiv Moscou. O Flamengo realizou essa consulta. No entanto, o Mengão ainda não avançou com uma oferta em papel timbrado pelo atleta. Com contrato na Rússia até junho de 2026, a expectativa de pessoas próximas ao jogador é que o Lokomotiv aceite proposta na casa dos 4 a 5 milhões de euros. Caso não seja negociado nessa janela, o zagueiro pode sair de graça no meio do ano que vem, tá? Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Mais uma vez, um feliz Dia dos Pais. Tamo junto, saudações rubro-negras.